Processo eleitoral aqui em Blumenau. Deputada, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberá. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês para avaliar um pouquinho aí do processo eleitoral, mas também aí fazer uma análise dos próximos períodos, como a gente vai poder também ajudar um pouco mais Blumenau diante desse processo. Muito feliz em estar participando desse programa. A senhora mais que dobrou o resultado se comparado à última participação no processo eleitoral municipal. E o PT aumentou a sua representatividade na Câmara de Vereadores, elegendo agora 2 parlamentares, tinha 1. A gente pode até falar que dobrou, né? Vendo por esse lado, deputada, a gente pode afirmar que foi positiva a campanha desse ano? Foi positivo o processo democrático, Jorge, é você que está nos ouvindo. A gente sempre defendeu a democracia, o resultado das urnas eletrônicas, né? Em nenhum momento vamos questionar isso. Eu lembro que na eleição de 22, muitas pessoas questionaram o resultado da urna eletrônica. Eu não questiono o resultado, mas sempre defendo a democracia. Eu vim para esse processo eleitoral para contribuir, ouvindo a cidade, e sempre pautei a nossa campanha eleitoral nos problemas elencados pela nossa população, na área do transporte coletivo, que infelizmente está uma precariedade muito grande, o valor muito alto da passagem. Tínhamos proposta para isso, com a tarifa zero, que é algo que o mundo está debatendo, o Brasil tem debatido. Problemas na área da saúde, hoje mesmo, essa semana, várias pessoas pedindo, poxa, não dá para resolver o problema do meu exame, da minha cirurgia, da minha consulta. A gente identificou esses problemas da cidade. Muitas mulheres me procuraram querendo vaga em creche, porque não tem onde deixar os seus filhos. Então, diante dessa conjuntura, onde eu passei, as caminhadas que eu fiz, as casas, né, que abriram as suas portas, as empresas, era esse o debate da cidade. E, diante disso, nós construímos um plano de governo dando as soluções para esses problemas. Foi bom participar? Sim, foi ótimo participar do processo eleitoral pela oportunidade de fazer essa conversa com o blumenauense. O PT sai fortalecido? Sim, eu acho que a gente nunca perde uma eleição. A gente sempre faz aí o debate com a população e, nesse período, nós também conseguimos eleger 2 vereadores, reeleger o vereador Adriano, que faz um belo trabalho na cidade, e elegemos, de uma forma muito surpreendente, o Jean Volpato, que é um jovem que fez um belo trabalho e que também nos surpreendeu com a sua expressiva votação. Então, o PT, em Blumenau, ele fez um resgate do governo, né, que foi o governo do Décio Lima, que fez um excelente trabalho na cidade. Pautamos aí de uma forma muito tranquila, pacífica, fizemos uma campanha limpa, uma campanha com proposições, em nenhum momento agredi nenhum adversário político e mostramos para a cidade que a política tem que ser dessa forma, dessa grandeza, né, de fazer essa conversa com o povo blumenauense. Então, feliz por participar desse processo, com certeza. E a senhora se vê fortalecida, daqui a 2 anos tem a reeleição para a Câmara Federal, a senhora se vê fortalecida para participar desse processo? Veja bem, a gente participa do processo eleitoral uma forma de contribuir no debate político, né? Eu acho que uma campanha eleitoral ela é importante para a gente poder aí falar sobre a importância da política na vida das pessoas, que é a política que vai decidir tudo, né, a nossa vida, tanto na área da saúde, da educação, até o ar que a gente respira depende da política. Nessa campanha eleitoral, eu acho que eu me fiz entender dessa forma, da importância de estar participando, da importância de votar. Infelizmente, o número de abstenção foi muito grande, muito maior do que no período da pandemia, mas a participação nossa nesse processo, eu acho que também aumentou a nossa votação, como você bem falou, elegemos 2 vereadores e a gente sempre não pensa o futuro, né? O que a minha volta agora para o Congresso Nacional é para trazer mais recursos, como tem trazido para Blumenau, como quero aqui
que o prefeito eleito cumpra, né, as suas promessas de campanha, desde a área da saúde, de fazer mais pontes, viadutos, triplicar rodovias, são importantes para a mobilidade urbana, e também as pessoas que moram nos bairros, que os bairros aí ficaram abandonados. O que me resta é continuar trabalhando, como sempre fiz, por essa cidade que tanto amamos, que é Blumenau. A senhora rodou bastante a cidade, né? Teve um período agora para conhecer a realidade do município. A senhora já apontou aqui o que as dificuldades que as pessoas enfrentam. De alguma forma, lá de Brasília, lá dentro do Congresso, a senhora pode auxiliar de alguma forma a melhorar esses problemas encontrados que a senhora encontrou aqui no município? Sim, Jorge e ouvintes da Itaberá, eu tenho feito isso. Agora, a prefeitura também tem que fazer a sua parte de projetos. Por exemplo, nós trouxemos aí 45 milhões para fazer as macrodenagens em 29 ruas da cidade. Nós trouxemos 2 unidades de saúde, o prefeito não fez o processo de licitação, uma ali na Júlio Michel e a outra no bairro do Salto. Nós trouxemos uma policlínica para a cidade, que tem que ser construída. Então, o recurso tem vindo. Agora, precisa a prefeitura fazer a sua parte. O que eu tenho, e que falei durante o período eleitoral, é que a cidade cresceu bastante. Nós estamos com 380 mil habitantes e nós temos grandes problemas para resolver, desde a questão da falta da água. A última estação de tratamento de água foi feita no governo Décio Lima, há 27 anos atrás, por isso que hoje falta água na cidade. Então, o gestor ele tem que planejar a curto, médio e a longo prazo, porque Blumenau vai crescer. Blumenau acho que deve chegar a uns 600 mil habitantes, mas olhar principalmente para quem mora nos bairros. Eu fui até a última casa do último morro da Rua Araranguá. A prefeitura não está lá, não está orientando as pessoas a fazerem as suas casas, está feito de uma forma, às vezes, até com problemas de risco, de desabamento. Quais são os projetos de contenção de encostas na nossa cidade? Não pensar esse problema somente quando chove, quando dá enchente, quando enche as barragens do Alto Vale do Itajaí. Então, Blumenau não pensou durante esse período, por isso que as pessoas estão sofrendo nessa situação. E o outro problema gravíssimo na cidade é o transporte coletivo, porque uma passagem cara, não tem ônibus, não tem linhas, e as pessoas vão deixar de utilizar o transporte coletivo, utilizando outros meios de transporte, que a gente vê que já optaram, e isso gera um problema muito grande na questão dos congestionamentos na cidade. Então, não estar atento para esses problemas, nós vamos viver, daqui a algum tempo, um colapso na cidade. Agora, o que cabe a mim, eu sempre, durante o período ali de deputada, sempre atendi todo mundo, todos os prefeitos, e não foi diferente do prefeito da minha cidade, em trazer os recursos para cá. É isso que a gente tem feito. Então, independente de quem está governando, a política ela tem que ser uma construção para melhorar a vida das pessoas e principalmente das pessoas que mais precisam. Como deve ser o relacionamento da senhora com o prefeito Egídio a partir do ano que vem? Melhor maneira possível. Espero que ele também tenha essa concepção de ter a grandeza de governar para todo mundo, de uma forma não raivosa, mas resolvendo os problemas elencados pela população. O que depender de mim, estarei à disposição, sim, para trazer os recursos necessários para Blumenau, como sempre fiz. Na opinião da senhora, o que o PT e os partidos de esquerda, né, tiram de positivo desse pleito eleitoral? O positivo é fazer o debate com a cidade da forma que fizemos, porque nós queremos restabelecer os laços afetivos entre os familiares, entre os amigos, entre os vizinhos, e que cada um possa defender a sua opinião. Desde time de futebol, né, Jorge? Eu sou Botafogo, que está bem agora, tá né? Contente, né? Sim, que está bem agora. Desde a sua fé, qual que é igreja, e também não é diferente com partidos políticos. Esse respeito, foi isso que me propus a fazer durante o período eleitoral, esse respeito precisa acontecer com as pessoas. Não com ódio. O ódio não constrói nada. O que constrói é o amor, é a amizade, são os afetos. Então, o que eu tiro de positivo
Foi uma campanha limpa, uma campanha propositiva, uma campanha que quis unir a cidade novamente. Blumenau sempre venceu quando a gente se uniu, né? A gente está aqui de frente para a Rua 15, que foi uma união entre empresários e o poder público. Na época das enchentes, nós nos unimos também, e nessa união a gente sempre foi protagonista e venceu. Então a cidade não pode mais estar dividida. Sim, a cidade pode fazer as escolhas. Eu, em nenhum momento, vou fechar minha porta para o prefeito que foi eleito. E nem o governo federal vai fazer isso de uma forma muito propositiva, independente de quem está governando qualquer município ou mesmo o estado de Santa Catarina. Ano passado, Santa Catarina recebeu do governo federal, das obras de aceleração e crescimento, 48,6 bilhões de reais para fazer as obras de infraestrutura. E olha que o governador não é do nosso partido, né? E os recursos estão vindo. Então, a política é dessa forma que tem feito, agregando, juntando e resolvendo os problemas elencados, né, pelos gestores e pela população. Durante essa campanha eleitoral que a senhora percorreu as ruas, a senhora sentiu alguma reação de ódio com a presença da senhora nesse sentido? Ou a senhora foi bem recebida em todos os lugares? Muito bem recebida em todos os locais que estive, em todos os locais, né? Foi uma campanha diferente. Como a gente começou fazendo as propostas para a cidade e não atacando ninguém, eu acho que serviu para que a gente também tivesse isso durante todo o processo eleitoral. Em nenhum momento eu critiquei as ações, né? Não o ser humano. Em nenhum momento eu ofendi e também não fui ofendida. Então, eu acho que isso já é uma vitória para a nossa cidade, né? Não ter esses ataques dessa forma. Então, nós precisamos, e sempre falei isso, restabelecer a nossa unidade e o respeito entre os seres humanos. Eu acho que a campanha, o resultado importante e feliz que eu digo é essa união que tivemos. Há espaço para crescimento do Partido dos Trabalhadores aqui em Blumenau, na região, no estado, olhando o pleito de 2026? Há espaço, sim. Cada eleição é uma eleição diferente. Nós crescemos na eleição de 2020 para cá, na eleição de 2022 também crescemos. Eu fui eleita mais votada deputada aqui da cidade de Blumenau, deputada federal. Assim, nós agora elegemos 2 vereadores, tínhamos um, e o PT também cresceu em Santa Catarina pelo número de votos. De repente, não de cargos, mas pelo número de votos, em relação a 2020 e 2022, sim, nós crescemos. E ao que a senhora atribui, né, esse crescimento da abstenção, né? Pessoas que deixam de comparecer, que jogam a responsabilidade, né, da escolha dos administradores em outras pessoas. Até onde os partidos ou os próprios políticos, né, têm responsabilidade sobre isso, na visão da senhora? Eu acho que pela polarização que tivemos em 22, pelas brigas entre familiares, pelas amizades que foram rompidas, pelos locais de trabalho assim que também não tinham mais a convivência, eu acredito que foi isso. As pessoas ficaram desanimadas. Quando a gente vê um debate que aconteceu como em São Paulo, o nível de agressões muito grande, então desacreditaram do processo político. Mas lamento, porque alguém se elegeu e a gente tem que cobrar. O que falta no Brasil e em Blumenau? Falta a cobrança de quem é eleito, tanto para o legislativo quanto para o executivo, para que as pessoas possam acreditar nesse processo eleitoral, no processo político. Então, esse número significativo de abstenções, eu boto uma parcela da responsabilidade pelas últimas eleições, pelo nível de agressividade que tivemos na cidade, no estado e mesmo no país. A polarização que aconteceu. O descrédito da política não é um bem, né? Não, é lamentável, porque a política é a maior das ciências. Ela que vai definir todo o rumo das nossas vidas. Então, não pode criminalizar a política, porque muitos
candidatos também criminalizaram a política e os partidos políticos, e as pessoas entenderam que a política não é boa, mas a política é boa. A boa política, não a politicagem, a boa política, porque é ela que vai solucionar os problemas da população. Certo. Quando é que a senhora volta para Brasília, deputada? Eu volto já na segunda-feira a assumir, né, a minha tarefa no Congresso Nacional. Sou vice-líder do governo, estou aí em várias comissões importantes, muitos projetos, né, para aprovar e também para discutir o orçamento da União e o que a gente vai trazer aqui para o Estado de Santa Catarina, de uma grande parcela desses recursos, tanto das emendas parlamentares, individuais e emendas de bancada. Veja bem, eu fui a deputada que mais colocou recursos para acabar de uma vez por todas a duplicação da BR-470 e também para fazer um projeto de continuidade dessa duplicação que vai do município de Indaial ao município de Campos Novos, para concluir ela na sua integridade, e os recursos que vieram aí para a educação e para a saúde, que a gente tem colocado, tanto de emenda de bancada, quanto emenda também do Fórum Parlamentar Catarinense, que a gente vai começar a debater agora no mês de novembro. Quais são as prioridades da senhora? Esse acompanhamento, né, da finalização dessas obras da BR-470, o DENIT sinalizou aqui que devem ser encerradas até o final do ano de 2026. A senhora vai fazer uma cobrança em cima nesse sentido, já que os recursos chegaram, né? Precisamos avançar com os trabalhos agora. Ano passado, nós colocamos aqui para Santa Catarina 1,3 bilhão para 5 grandes rodovias. A 280, que é no norte, que é entre Jaraguá e São Francisco do Sul, a 470, a 285, que está quase pronta também, que é no sul do estado, a 282 e a 153 no oeste. Então, foi 1,3 bilhão. Esse ano já foi 1,1 bilhão. E uma grande parcela dessa para 470, na ordem de 200, quase 300 milhões de reais. As obras estão acontecendo, obras grandes, agora acabando os viadutos, né, importantes. Eu cito aí o viaduto ali do bairro Badenfurt, que vai resolver um grande problema naquela região. Mas o que a gente está cobrando, Jorge Tais, e a você que está nos ouvindo, é a ação do governo do Estado, que infelizmente ainda não tirou a tubulação de gás, que é para ser retirada, para ela fazer a duplicação, que é entre Blumenau e Indaial. Então, o governo do Estado não fez aí um processo de licitação para a retirada da canalização de gás. Eu já orientei a nossa associação empresarial aqui. O DENIT veio semana passada fazer um debate aqui com os empresários. Veio a SC Gás, que é do governo do Estado. E agora que vão abrir o processo de licitação para tirar a tubulação de gás. Então, isso atrasa um pouco a obra, com certeza. Mas o que depender do governo federal, os recursos são mantidos e a gente quer inaugurar ela já ano que vem. Deputada Ana Paula Lima, muito obrigado pela participação da senhora aqui na Rádio Itaberá. Agradeço e deixamos aqui esse canal de comunicação à disposição da senhora. Muito obrigada, Jorge. Eu quero imensamente agradecer ao povo blumenauense que participou do processo eleitoral, aqueles que votaram em mim, aqueles que também não votaram, mas que acreditaram na política. É importante isso. Respeitar quem ganhou, que o prefeito resolva os problemas conforme ele anunciou nos seus programas eleitorais, e eu vou cobrar muito disso aí, vou estar vigilante nesse processo, e a você que está nos ouvindo também precisa fazer essa cobrança, resolver os problemas da saúde, da educação, das obras de mobilidade urbana e principalmente do transporte coletivo. Que dê uma atenção aí para os bairros da cidade, que infelizmente estão abandonados, e eu vou fazer a minha parte enquanto representante do povo de Blumenau no Congresso Nacional. Agradecer a todos que passaram por esse processo, acho que foi um bom debate com a cidade, e sempre à disposição. Agradecer a você, Jorge, a Rádio Itaberá, e a gente vai continuar nos falando durante todo esse ano ainda e nos próximos anos. É importante esse meio de comunicação para informar a nossa população. Muito obrigada. Obrigada, senhora.